Saudações pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito do posicionamento de objetos flutuantes dentro do LaTeX. Né? O que são esses objetos? São, por exemplo, figuras, tabelas, né? São caixas de texto que eu criei ali com ambientes especiais. Então, tudo isso me permite fazer manipulações em relação aos seus posicionamentos no meu trabalho. Tá? Eu posso definir como que vai ser o padrão comportamental desses objetos em relação ao seu posicionamento ali no trabalho. Tá bom? Posso definir que eles fiquem sempre na parte superior da minha página, posso definir que eles fiquem na parte inferior, posso definir que eles fiquem exatamente onde eu coloquei no meu código, respeitando o posicionamento preciso. Posso colocar uma condição um pouco mais flexível, mais parecida com essa anterior, determinando que fique no local mais próximo possível daquilo que eu defini, mas que evite estragar, tá? O que o próprio LaTeX interpreta como sendo um bom posicionamento, porque o próprio LaTeX já faz isso para você. Ele já tem configurações que estão ali justamente para te ajudar a fazer com que o seu documento fique da forma mais agradável possível em relação aos posicionamentos, tá? Para que não fique muitos espaços em branco, para que uma coisa não sobrescreva a outra. Ele já tem ali algumas configurações prévias, né? Padrão para isso. Então, vamos tentar entender como é que funciona isso daqui. Eu já coloquei aqui, ó, só para especificar para vocês, estou usando documento Class Article normal, com A4 Paper, né? Que é o tipo de folha que a gente usa geralmente. Isso aqui é só para garantir que eu vou utilizar os caracteres especiais da nossa linguagem, se eu quiser, tá? Aqui, esse Use Package, o Graphics, ele é simplesmente para eu permitir a utilização de figuras, só isso, tá? Quero colocar aquele ambiente do Begin Figure e tal. E o Libsyn é só para eu conseguir colocar texto sem que eu tenha que digitar, tá bom? Então vamos lá? Coloquei aqui o primeiro parágrafo do Libsyn, coloquei uma figura, que é essa logo minha, e eu coloquei o segundo parágrafo do Libsyn. O que a gente já nota aqui de diferente? Pode reparar, a figura ela não está inserida exatamente onde eu havia colocado no meu código. Poxa vida, ela está nitidamente em primeiro lugar, ela veio antes de tudo, não está no topo, né? Só que isso nem sempre vai acontecer. É porque o LaTeX nesse momento interpretou que essa é a forma mais conveniente de se colocar essa figura. Para forçar que fique no topo, eu coloco colchetes aqui ao lado de Begin Figure e eu coloco, por exemplo, T. Aí ela vai ficar no topo, necessariamente. Independentemente do que eu coloque aqui, ela procurará ficar no topo da página, tá? Se eu quiser que fique na parte de baixo da página, eu coloco B de Bottom. Então ele vai jogar a figura lá para baixo, tá? Tá aqui lá no cantinho inferior da página. Beleza. Se eu quiser que em vez disso fique, por exemplo, numa página à parte, porque eu posso fazer isso também, uma página justamente para colocar esse tipo de recurso, né? Esses floats. Eu faço isso e ele vai criar uma outra página e vai jogar lá a minha figura, tá? Eu posso também definir que fique da forma mais próxima possível, com o posicionamento, perdão, mais próximo possível de onde eu inseri no meu código. Não chega a ser exatamente onde eu coloquei em todas as vezes. Por quê? Porque ele continua tentando respeitar o que o próprio LaTeX definiu. Se o LaTeX tem alguns parâmetros aí internos e eles são um pouco mais rígidos, esse H de here ele vai continuar tentando respeitar. Então ele pode acabar não caindo exatamente no local. Neste caso, como é um pequeno texto, uma pequena figura, um caso simples, ele se encaixou perfeitamente bem, exatamente onde eu queria. Isso nem sempre vai acontecer, tá? Você vai perceber que em alguns casos, por mais que você coloque o H, ele vai colocar em outro lugar, vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque certos parâmetros internos do LaTeX vão impedi-lo, tá? Existe uma forma de você, digamos, driblar isso, que é colocando aqui no começo uma exclamação. Se você coloca essa exclamação, o que você está informando ali para o seu compilador? Olha, sabe todas essas coisas aí que o LaTeX interpreta como sendo boas, esses parâmetros que ele utiliza para definir o que é um bom posicionamento desses objetos? Então, ignore.
eu vou sobrescrever isso daí, tá bom? E quando você faz isso, neste caso, o que vai acontecer aqui com a gente é observar nenhuma mudança, porque é um caso muito simples, é um caso muito bobinho, tá bom? Só que quando você faz isso em um caso mais complexo, pode ter alguma alteração substancial, tá bom? Justamente por quê? Porque você está informando ao compilador que você quer que aqueles parâmetros padrão do LaTeX sejam ignorados, tá bom? E existe ainda uma outra possibilidade, que você pode colocar o H maiúsculo, só que para fazer isso você vai precisar de um pacote, aí sim você vai precisar de um pacote, que é o float, tá bom? E o que esse H maiúsculo faz? Ele faz basicamente o que aquele H minúsculo faz, só que ele já não respeita nada dos parâmetros padrão do LaTeX, tá bom? Então ele já vai colocar exatamente onde tem que ser em relação ao que você colocou no seu código, tá bom? Ele, de certa maneira, equivale ao H minúsculo colocado com a exclamação, tá bom? Então, basicamente, aqui a gente já tem uma noção de como que a gente pode fazer para poder posicionar esses objetos. Só que você ainda pode fazer combinações. Você pode, por exemplo, colocar certas combinações assim. Eu quero colocar um BT para definir que ou vai ficar na parte de baixo ou vai ficar na parte de cima, só que o LaTeX pode escolher para mim qual que fica mais agradável, qual que fica mais conveniente, tá bom? Ele escolhe para mim, ó, qual que fica mais conveniente, eu colocar embaixo ou em cima, pode colocar nos dois, tá bom? Fica uma coisa um pouco mais flexível, né? E você inclusive pode colocar o seguinte, você pode colocar P para definir que se for mais conveniente ele jogar para outra página, ele também pode. Tá? É mais conveniente para não distorcer tanto o seu texto, não deixar muito espaço em branco, tal. Tudo bem, jogue para outra página, né? Fica uma coisa um pouco mais flexível, coisas assim, tá bom? Então muita gente prefere, inclusive. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por gentileza, lembre de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!